Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Jimenez e hoje vamos começar aqui a nossa aula com uma pergunta. Quero perguntar para você e você vai colocar aí nos comentários o que você acha que é vida. Defina a vida, o que você pensa sobre vida, coloca nos comentários. Você vai começar a pensar e vai ver que essa pergunta é uma pergunta bem difícil de ser respondida. Pergunta essa que até hoje nós não temos uma resposta plausível, considerada como exata, tá? Então, mas eu quero saber mesmo assim, o que você entende por vida, o que é vida para você? Saber o que é vida é bem difícil, porém, nós conseguimos determinar com facilidade algumas características que todo ser vivo tem. Então, nesta aula de hoje, nós vamos abordar as características gerais dos seres vivos. Nós vamos ver as características que definem a vida, que definem um ser vivo. O que é um ser vivo aqui no planeta Terra? Qual que é a importância disso? A importância é, lógico, entender e saber diferenciar o que é algo vivo do que o que não é vivo. E também é muito importante, por exemplo, o pessoal da NASA, que estão pesquisando, tentando descobrir vida além do planeta Terra, eles vão procurar por características ou por substâncias que vão ser produzidas aí apenas por seres vivos. Então eles vão estar procurando, né, características peculiares a um ser vivo. Então hoje nós vamos ver quais são essas características aí que todo ser vivo tem. Quando eu falo todo ser vivo, esse ser vivo vai de uma bactéria a um elefante, ao ser humano. Todos esses seres vivos vão ter características que são comuns a ambos esses seres. Então, hoje nós vamos estar abordando e entendendo quais são as características gerais dos seres vivos e talvez com isso ajuda você a responder essa pergunta aí, que é o que é a vida? O que é vida? Não esqueça de colocar nos comentários. Então vamos começar com a primeira característica da vida ou dos seres vivos. Os seres vivos são formados por células. Os seres vivos têm organização celular. Essa é uma característica peculiar aí de todo ser vivo. Todo ser vivo, com uma exceção que já eu falo para vocês qual é a exceção. Todos os seres vivos são formados por células. Se você pegar uma bactéria, um protozoário, um jacaré, o ser humano, um elefante, todos os seres são formados por células. Em alguns casos, como a bactéria ou uma ameba, por exemplo, a célula é o próprio organismo, é o próprio ser vivo. A exceção são os vírus. Isso mesmo, esse vírus que causou as doenças, aí, o coronavírus, o Covid-19, que causa o HIV, o vírus do HIV, né? E existem inúmeros vírus aí. Todos esses vírus, eles são acelulares. Eles são formados por uma cápsula proteica que armazena o material genético, que em alguns vírus são DNA, em outros é o RNA, e em poucas espécies de vírus eu vou ter aí os dois materiais genéticos, tanto o RNA quanto o DNA. Os seres vivos necessitam de energia. Que tipo de energia que os seres vivos necessitam, pessoal? Bom, a base da vida, a base energética da vida no planeta Terra, nós dizemos que é o Sol. Isso mesmo, a energia da vida, na sua grande maioria, é proveniente da luz solar. Porém, existem dois tipos básicos de nutrição no planeta. Existem os seres vivos que pegam e captam diretamente essa energia luminosa, essa energia que vem do Sol, convertendo essa energia para energia química. Esses seres são chamados de seres autótrofos, que possuem nutrição autotrófica. É o caso das plantas, das algas e de algumas bactérias. E existem os seres que não conseguem fazer isso, que não conseguem capturar a energia proveniente da luz, mas que vão pegar essa energia diretamente do corpo de outros seres vivos. Esses seres possuem nutrição heterotrófica. É o que acontece aí com, no nosso caso, por exemplo, nós somos seres heterotróficos, nós nos alimentamos de outros seres vivos, nós não fazemos fotossíntese, os fungos,
A maioria das bactérias são heterotróficos, protozoários. Então, com exceção aí das plantas e das algas e algumas bactérias, a grande maioria dos outros seres vivos vão ser heterotróficos. Ou seja, eles não conseguem produzir a sua própria comida. Já os autotróficos, como plantas e algas e algumas bactérias que fazem fotossíntese, elas conseguem capturar essa energia luminosa, tá, lá pela clorofila e unir matéria inorgânica para formar matéria orgânica, usando aí para fazer esse processo gás carbônico, água e sais minerais, produzindo aí, né, os açúcares, os nutrientes para se manter, para crescer, para se desenvolver. E nesse processo de fotossíntese, esses seres liberam para o ambiente o oxigênio, o O2. Nós, por exemplo, você aluno aí, professor, não faz fotossíntese na hora do almoço. Na hora do almoço ninguém vai ficar parado lá no sol, né, olhando para o sol assim, fazendo fotossíntese. Não, nós vamos ter que comer um arroz, um feijão, um pão, tudo, né? O pão, por exemplo, é feito com a semente de um ser vivo, do trigo. O arroz é um ser vivo, o bife era um ser vivo, tá? Então nós somos seres heterotróficos. Existem alguns seres que conseguem produzir sua energia utilizando energia química, são os seres quimio-autotróficos. Então, basicamente, nós dividimos aí os seres vivos em autotróficos. Eles conseguem produzir seus nutrientes a partir da luz do CO2, a partir da luz do CO2, da água e de sais minerais, produzindo aí os açúcares. Já os heterotróficos não conseguem fazer isso e vão, né, ter que se alimentar de outros seres vivos. Depois que os seres produzem a sua energia, produzem os seus nutrientes, eles têm que utilizar esses nutrientes para obter a sua energia. Nesse caso, basicamente, nós vamos ter dois tipos de obtenção de energia. A obtenção feita através da respiração celular, que é o que acontece conosco. Quando você come um arroz, um feijão, um bife, as moléculas daquele bife vão parar numa organela celular chamada mitocôndria, que vai interagir com o oxigênio e vai quebrar essas moléculas, liberando energia na forma de ATP. Então, esse processo que acontece nas mitocôndrias, em algumas bactérias, nós chamamos de respiração celular. E existe um outro processo chamado de fermentação, que esse processo já não vai acontecer aí, no caso aí, nas mitocôndrias. É um processo um pouco mais lento para produzir energia, porém que produz energia também. É o que acontece aí com algumas bactérias e alguns fungos que fazem um processo de fermentação. É o caso aqui, por exemplo, do Saccharomyces cerevisiae, né, que faz a fermentação da cerveja. O fermento do pão, por exemplo, é um tipo de fungo unicelular que faz a fermentação, convertendo os açúcares em CO2, que vai fazer o pão crescer, por exemplo. Tá? Então, existem esses dois tipos de diferença. Plantas e animais fazem respiração celular. Nós fazemos também fermentação em casos extremos, quando você faz uma atividade física muito forte, você demanda uma grande quantidade de energia. Às vezes o músculo, quando precisa dessa energia, pega aí um atalho e faz também um caso de fermentação láctica, que vai produzir ácido láctico, vai dar aquela fadiga muscular quando você faz uma atividade física muito intensa ou por tempo prolongado, tá? Porém, normalmente nós não fazemos fermentação, nós fazemos sim respiração celular. Então, esses são os dois tipos básicos de obtenção de energia na natureza. Os seres vivos vão ter metabolismo. O que é metabolismo, professor? Metabolismo é quando você pega os nutrientes, matéria química, e você vai fazer esses nutrientes se transformarem em outras substâncias. Tá? Então, nós vamos ter aí, por exemplo, dois tipos de reações metabólicas no nosso corpo. As reações de quebra e as reações de produção, de síntese de substâncias. Quando eu pego, por exemplo, lá na fotossíntese, eu pego água, gás carbônico, CO2 e sais minerais e produzo uma molécula lá nos cloroplastos das plantas e das algas, é produzida molécula utilizando energia luminosa
produz as moléculas de açúcar. Então une-se aí moléculas menores, formam uma molécula bem grandona. Nesse caso nós chamamos de uma reação anabólica ou anabolismo. Porém, quando você se alimenta dessa glicose, de um açúcar, de uma molécula complexa, e essa molécula lá nas mitocôndrias vai ser quebrada para liberar energia na forma de energia química, que é o ATP, esse processo é chamado de reação catabólica. Eu costumo dizer que reação catabólica ou catabolismo é a reação de quebra das moléculas complexas em moléculas menores. Então, no nosso dia a dia, nós vamos ter os dois tipos de reações. Quando você começa a comer aí, por exemplo, um pão, um amido, começa a ter reações catabólicas aqui na boca, quando a amilase começa a interagir com o amido, quebrando esse amido em moléculas menores. Vai para o intestino, continua essas reações catabólicas, quebra as moléculas em moléculas bem pequenas e elas são levadas aí para o nosso corpo, para as nossas células. E essas células vão pegar e utilizar parte dessas moléculas, quebrar elas ainda em moléculas menores, formando gás carbônico, por exemplo, CO2 que sai da respiração, para produzir ATP. Nesse caso nós chamamos de reação catabólica. Porém, em alguns casos, para o crescimento celular, para a divisão celular, as células vão pegar essas moléculas pequenas e fazer o inverso, unir essas moléculas em moléculas de lipídio, de proteínas e formar moléculas cada vez maiores, complexas. Então, no nosso corpo vai ter esses dois tipos de reação: reação anabólica ou de produção e reação catabólica ou de quebra, que geralmente acontece aí para a produção de energia e para quebrar as moléculas grandes aí durante a nutrição, para permitir que essas moléculas sejam absorvidas pelo nosso organismo, que são moléculas muito grandes, com milhares de átomos, e por isso elas têm que passar por esse processo da digestão aqui, digestão química, digestão física. Se você não sabe o que é digestão, tem aí no nosso canal aula sobre digestão, tá? Então, nosso corpo tem esses dois tipos. Quando você está fazendo uma caminhada, correndo, indo na academia, estou aqui falando com vocês, eu estou pegando moléculas e quebrando moléculas grandes para liberar ATP, para liberar energia, para me permitir que eu fale, que eu converse com vocês, ou que você corra, que você faça uma atividade física. Nesse caso, está acontecendo aí o anabolismo, o catabolismo. Nesse caso, quando você corre para atividade física, precisa-se de energia, e essa energia é proveniente da quebra dessas moléculas. Catabolismo, beleza? Então, existem basicamente esses dois tipos de reação química no nosso organismo, e esse conjunto de todas as reações químicas da célula de um organismo nós chamamos de metabolismo, beleza? Bem legal, anota isso aí. E os seres vivos têm uma característica bem peculiar, que eles responderem a estímulos aí do ambiente. Todo ser vivo responde a estímulos do ambiente. Então, os seres vivos reagem, interagem às informações do meio em que vivem. É o caso aqui dessa planta, né? Uma planta que nós chamamos de planta carnívora. Esse bichinho foi passar aqui e ela prendeu ele aí, interagiu, sentiu esse estímulo e fechou ela. Bactérias também, conseguem chegar à fonte de alimento graças às moléculas que chegam até elas. Formam uma espécie de um caminho aí de vestígios, permitindo com que elas cheguem no alimento. Os animais percebem a existência de alimento através do tato, através da visão, audição e também do cheiro, do olfato. Isso é importante. E as plantas vão crescer sempre procurando aí a luz do sol, e suas raízes crescem em direção ao solo. Então, vão estar reagindo a estímulos. Quando você vê uma planta, muitas pessoas imaginam que as plantas não reagem, porém, elas reagem sim ao ambiente. As raízes vão procurar sempre o solo, vão em direção contrária, onde tem a luz, e as partes clorofiladas, as folhas, vão procurar sempre a direção da luz. Isso, inclusive, às vezes a planta acaba virando, aí algumas plantas acabam virando em direção, as folhas em direção à luz, tá? Então, isso é uma resposta
resposta a estímulos do ambiente, reação a estímulos do ambiente. E os seres vivos têm aí material genético. Os seres vivos vão passar suas características através do DNA e do RNA. Então nós vamos ter aí esse DNA e o RNA são os ácidos nucleicos. Nós chamamos esses ácidos, esses DNA e RNA de ácidos nucleicos. Nos eucariontes e procariontes, o material genético é constituído por DNA. Algumas espécies de vírus aí, como eu já disse lá no comecinho, apresentam DNA e outras RNA. Raros os casos de alguma espécie de vírus possuir ambos o material genético. O DNA apresenta duas propriedades fundamentais. A vida, que ela é capaz de fazer a replicação e de passar por mutação. Espécies diferentes têm DNAs aí diferentes, porém, todos eles vão ser formados pela mesma base nitrogenada aqui, que é a citosina, guanina, adenina e timina. Então, DNA todos vão ter ser formados por essas 4 bases nitrogenadas que nós falamos. Porém, essa organização deles vai ser diferente. Agora, uma diferença entre o DNA e o RNA é que o DNA é formado por uma dupla hélice, tá? Aqui formando essa dupla hélice, e o RNA é formado por apenas uma parte dessa hélice. E outra característica, o DNA tem citosina, guanina, adenina e timina como bases nitrogenadas, e o RNA tem citosina também, tem guanina, tem adenina, porém a timina não existe no RNA. No RNA, a timina dá lugar à uracila, que é uma base nitrogenada específica do ácido ribonucleico, do RNA. Outra característica típica muito importante que nós conseguimos visualizar e determinar o que é um ser vivo é a reprodução. Apenas os seres vivos se reproduzem. Basicamente, nós temos 2 tipos de reprodução na natureza. A reprodução assexuada, que é esse caso aqui, ó, onde uma célula, um indivíduo se replica, se divide em 2, crescendo novamente. É o caso aqui da reprodução bacteriana, por bipartição. Não tem, nesse caso específico, nessa fase aqui, não tem mistura de material genético, apenas a célula se divide em 2, depois crescendo e voltando a se dividir novamente, bipartição ou cisciparidade. E no caso dos animais, no caso da espécie humana, das plantas, elas vão ter uma fase no ser humano, vamos falar dos animais em específico, eles têm a reprodução sexuada. O que é isso, reprodução assexuada? É uma reprodução que consiste em ter aí a participação de células gaméticas. Um organismo tem uma célula chamada de óvulo, o ovócito, e o outro organismo libera aí outra célula gamética, que é o caso do espermatozoide. Cada uma dessas células tem a metade do material genético da espécie, e aí quando se fundem aqui num processo chamado de fecundação, ocorre a formação da primeira célula do novo organismo, que é o zigoto. Zigoto este agora, neste caso dos animais, né, nesse caso aqui específico para animal, tá pessoal? Nesse caso o zigoto, né, vai ser diploide e vai ter a carga genética completa e vai passar por divisões celulares formando um embrião, e nosso corpo continua passando por divisão celular. Então, essa é uma característica importante. Se eu pegar uma pedra, por exemplo, nunca eu vou ter uma pedra se dividindo em 2 pedrinhas e essas pedrinhas depois crescendo e formando novamente. No máximo eu quebro essa pedra no meio e ela forma 2 fragmentos de pedra. Essas que se dividiram não vão crescer, não vão ter metabolismo, não tem nada daquilo, tá? Então, isso é uma característica específica dos seres vivos, a reprodução. Então, os seres vivos se reproduzem ou de forma assexuada ou de forma sexuada quando envolve gametas, e reprodução assexuada quando não envolve gametas. E finalizando aqui a nossa aula, os seres vivos evoluem. Os seres vivos evoluem. O que quer dizer isso? No decorrer do tempo aí da vida da espécie, as espécies de seres vivos vão estar evoluindo. Algumas espécies demoram aí milhares de anos, centenas de milhares de anos para evoluir
e eventualmente vão dar origem a outras espécies. A evolução ela vai acontecer através de vários mecanismos, através de adaptação ao meio ambiente. Então, no decorrer do tempo, as espécies sofrem as mutações e essas mutações, geralmente mantendo características que tornam o ser portador mais apto a sobreviver e a gerar descendente, esses seres que passaram por essas mudanças aí, ou mutações, vão permanecer no ambiente. Já os seres que possuem algum tipo de mutação que traga algum prejuízo à sua sobrevivência vai acabar sendo eliminado na natureza. Isso nós chamamos de seleção natural, tá? Um processo de evolução. Esse mecanismo de formação de novas espécies nós chamamos de especiação. Se você quer saber mais um pouquinho sobre evolução, vou estar deixando nos cards aí algumas aulas aí, uma playlist sobre evolução biológica, e você pode estar aprendendo um pouco mais. Mas basicamente a evolução acontece, a especiação, aliás, acontece de duas formas. Ou uma espécie, ela não vai formar duas ou mais espécies, ela vai passando por mudanças, por mutações, e vai formando novas características ao correr dos anos, dos milênios, do tempo, né? Formando no final uma espécie totalmente diferente da inicial, sem ter a formação de duas ou mais espécies. Então, nesse caso, nós chamamos de anagênese, ou quando ocorre aí o processo de cladogênese, onde uma espécie dá origem a duas ou mais espécies que vão ser aparentadas, vão ter o mesmo ancestral comum, porém, né, que vão estar convivendo aí ao mesmo tempo na natureza. Então, nesse caso, como teve formação desses clados, essa divisão aqui, nós chamamos de cladogênese. Isso aqui acontece quando ocorre, por exemplo, a formação de um rio, separando uma população que era grande em duas populações. De um lado do rio eu vou ter uma floresta diferente, do outro lado um outro tipo de alimento, um clima diferente. Isso vai levar a pressões seletivas diferentes em ambos os lados, que vai levar a essa diferenciação e essa seleção natural diferenciada, onde um lado, por exemplo, do rio vai ter o surgimento aí de características que vão trazer essa coloração e outras características que favorecem a vida dessa borboleta, nesse exemplo, nesse lado. Já no outro lado, não. Né? A seleção natural, a pressão seletiva faz com que os mutantes que tinham essas características nesse lado sejam mais facilmente predados e esses aqui sejam mantidos, né? Isso dá origem a essas duas espécies diferentes através desse processo de especiação que passa por pressão seletiva, onde o ambiente vai estar selecionando os mais aptos a sobreviver naquele ambiente específico, tá? Então, esse processo onde o ambiente seleciona as características mais viáveis, elimina as menos viáveis, as características que desfavorecem o seu portador no ambiente, nós chamamos de seleção natural. E essa formação de novas espécies, nós chamamos aí de especiação. Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de colocar aí no comentário o que você entende por vida, o que você acha que é vida. E faça também agora um resuminho aí de tudo que foi falado, que isso vai ajudar você muito aí na hora das suas provas, ou na hora de um vestibular, do Enem ou de um concurso. Forte abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.